Contando com a graça do Senhor, né? Então vamos prosseguir. Confesso para os irmãos que tem sido muito bom, né? Desde sexta-feira, o Senhor tem ensinado, né? Tem nos mostrado que o alvo de um pregador não é ser bem-sucedido, né? Infelizmente, nós caímos muito nesse erro de procurar ser bem-sucedido, né? De impressionar os irmãos, de pregar coisas espetaculares e de tal maneira que as pessoas possam ir embora e levando a imagem da pessoa que pregou. Mas graças a Deus o Senhor tem nos ensinado que esse não é o ponto, né? Sempre digo, quando estou visitando os irmãos, eu sempre digo que nossa oração deve ser conjunta, né? Todos nós, mas principalmente do que prega. Todos nós, mas principalmente quem prega. É que se o Senhor tiver a misericórdia de nós, e Ele permitir que a nuvem de glória, o Shekinah, Ele desça, esteja no nosso meio, como no Monte da Transfiguração. O resultado tem que ser um só, irmãos. Quando os discípulos levantaram a cabeça, porque eles ficaram como mortos, a Bíblia diz, levantaram e não viram a mais ninguém, a não ser Jesus somente. Então, irmãos, esse é o alvo, né? Esse é o que nós buscamos, é o que nós desejamos. Que o pregador seja esquecido, mas que a mensagem seja lembrada, né? Esse é o mais importante para nós. E confesso para os irmãos que sempre esses momentos de cântico, né, de louvor, de adoração, né, reunião de ceia, os momentos que antecedem a ministração da palavra são muito preciosos, muito preciosos. Os irmãos devem valorizar profundamente, sabe, esses momentos com os cânticos, né? Os irmãos têm sido abençoados em poder cantar músicas que têm letras próprias, adequadas, porque hoje se canta tanta coisa errada, né, contaminada, que não deveria ser cantado, né? Hoje a mistura, irmãos, é muito grande, muito grande. No Velho Testamento, Deus falou que havia 3 coisas que nós não podíamos misturar. Nós não podíamos colocar 2 tipos de semente na mesma cova. Se você abrir um buraco para plantar, não plante 2 sementes, não pode. Você não pode usar a mesma roupa com 2 tipos de forro, de lã e de linho. Não pode. Porque um é de um reino, né, vegetal e o outro do reino animal. Um é lã e o outro é linho. E também ele disse que não podemos arar a terra com um boi e com um jumento. Então, irmão, essas 3 coisas cobrem para nós toda a área do ensinamento, né? Porque nós estamos falando de figura do Velho Testamento, passando para o Novo. Então, a semente, o que é? A semente é a palavra de Deus. Não podemos misturar, né? O trabalho não pode ser feito com uma pessoa que é um animal limpo e um animal imundo. Você não pode arar com um jumento e com um boi, porque o boi é um animal limpo, o jumento é imundo. Obrigado. E a roupa, né, que é de linho e de lã, está falando da carne e do espírito. Porque o Senhor disse que o sacerdote não podia usar roupa de lã quando ele entrasse para ministrar, era roupa de linho. Porque tudo aquilo que provoca suor em nós lembra a queda. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, irmãos, graças a Deus que o Senhor tem, né, trazido para nós essas palavras de descanso, de conforto. E confesso para os irmãos que, apesar de elas serem extremamente simples, como nós vimos, por causa da nossa própria constituição, por causa da queda, do pecado, da desobediência, sabe, da nossa limitação, se torna complicado. E muitas vezes os irmãos e as irmãs às vezes querem que a gente dê uma fórmula. Mas, irmão, como é que é isso, irmão? E não temos, irmão, uma fórmula. Cada pessoa tem que ir diante de Deus, tem que buscar o Senhor diretamente e orar diante dele e dizer, Senhor, como é que é isso, irmão? O que é vida substituída? O que significa sair do caminho para deixar Cristo trabalhar por mim, agir por mim, viver por mim? Então não são coisas simples para nós, mas na palavra de Deus elas são simples. Então, irmãos, ainda tem alguns pontos da vida que vence que eu acho que seria bom se nós meditássemos hoje um pouquinho. Então eu queria usar esse tempo, queria convidar os irmãos para a gente ler um texto muito precioso na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14. 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos?
porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deixa eu só perguntar para os irmãos. Eu sei que muitos irmãos usam traduções diferentes. Alguém tem uma tradução diferente para o versículo 16? A última parte. Habitarei e andarei entre eles. Algum irmão tem uma tradução que é diferente? Sabe, eu sempre gosto de perguntar, porque sempre nós temos a resposta. Olha só, qual que é a diferença? Olha só, na minha tradução, habitarei e andarei entre eles. Como é que o irmão disse? Tá, então esse entre eles também está errado. Então se você pegar, né, hoje o irmão Ederson está me mostrando que saiu a tradução da Bíblia King James, que é do rei Tiago, né, dos Estados Unidos, né, da Inglaterra. E saiu agora traduzido em português. Irmão, vale a pena ter, para você comparar. Porque nós não temos, infelizmente, muitas traduções em português. Você pegar corrigida e atualizada, é quase nada. Mas se você pegar essa, você vai ver que tem uma diferença muito grande. Então, aqui no original está escrito, habitarei e andarei neles. Notou a diferença? Qual que é a diferença? Ele não vai andar entre nós, ele vai andar em nós. Tá vendo? Então, no início ali está certo. Neles habitarei. Tá vendo? Ora, se ele habita em nós, como é que ele vai andar entre nós? Irmão, tá vendo? Então, essa tradução não está correta. De acordo com o original no grego neles habitarei e andarei. Irmão, imagina só. Pedro disse que Cristo deixou para nós as suas pisadas, suas pegadas. Deixou. Já viu uma pessoa que andou na praia e deixou a marca do pé? E aí o Senhor deixou para nós as pegadas dele para quê? Para que nós sigamos. Como é que você segue as pegadas? Vou te mostrar, só um minutinho, olha aqui. Irmão, é difícil para chuchu. Não é o chuchu nosso que foi embora não, viu? É muito difícil, irmão. Ele não deixou as pegadas para que a gente saia ali procurando. Aí, ô Cleito, vai mais para a direita, irmão. Vai sair fora, irmão. Pisa. Não, mais para frente. Já pensou? Que dificuldade você seguir as pegadas do Senhor? Não, irmão, é Ele que habita em nós e anda em nós. Ele sabe onde que Ele pisou. E é por isso que João, na primeira epístola, ele diz assim, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Quem que falou isso? Quem que respondeu aí? Paulo, mas que é isso, rapaz? Vai. Tá sabendo Bíblia desse jeito, é? Fui na casa dele agora de tarde lá, perturbar ele. E a Jane também, né? Perturbar os dois lá. Lugarzinho gostoso, viu, irmão? Vale a pena ir lá, viu? Tem um campinho de futebol na frente lá, ó. Chique demais. Chique no último. Como diz lá em São Paulo, né? Olha, irmão, essas coisas para nós, irmão, traz uma revelação diferente, irmão. Deus tira de nós todo o descanso, toda a luta, todo o esforço. Irmão, já estou pregando aqui, já li o versículo. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para nos abençoar. Senhor, somos gratos a Ti pelo que o Senhor já fez até agora. E sabemos que tudo aquilo que o Senhor começa, o Senhor conclui e o Senhor termina. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, agora esses momentos, que o Senhor possa fechar nosso encontro dessa vez, com a Tua riqueza de bondade e misericórdia. Pedimos pelos irmãos que sabemos que estão a caminho, estão vindo, alguns irmãos talvez de Belo Horizonte, o Senhor os guarde e os proteja, que possam chegar para estar conosco. Nos conduza, Senhor, pela Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Olha, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, tem uma palavra, irmão, que ela é chave. Ela começa no livro de Gênesis e vai até o final. E os estudiosos da Bíblia não têm isso escrito na Bíblia, mas quando você examina o que eles falaram, é muito verdadeiro. Eles disseram que tem uma lei na Bíblia que chama Lei da Primeira Menção. Algumas palavras, não todas, mas algumas palavras, quando elas foram mencionadas a primeira vez, ela vai ter aquele mesmo significado em toda a Bíblia até chegar no final. Quer ver que coisa interessante? Onde foi mencionado na Bíblia, primeira vez que tem a palavra amor? Opa, quem falou? Quem que é, irmão? Abraão, dá-me o teu filho, o filho é quem amas. Tá vendo, irmão? Que figura que você tem aqui escrito na palavra? A revelação que Deus está dando é o seguinte, é que o Pai, Deus, ama o Filho que é Jesus. Porque o Isaac é uma figura de Cristo e Abraão é a figura do Pai. O segundo lugar, para você continuar na sequência, vai ver, a palavra não vai aparecer até, Isaac amou a Rebeca, Cristo amou a igreja. Tá vendo, irmão?
Sabe onde você tem a primeira vez a palavra vem? Que na nossa tradução não aparece. Mas no original ela tem, nas traduções em inglês tem. Não vou demorar, porque eu sei que é difícil para os irmãos, né? Quando Deus mandou Noé entrar na arca. Come, vem, entra na arca. Quando você chega no Evangelho de João, irmão, você vê quantas vezes tem a palavra vem. Aquele que vem a mim de maneira, ninguém pode vir a mim se meu pai... Um monte de vezes. Então, irmão, essa palavra vem, está escrito lá a primeira vez, é vem para entrar na arca. Ou seja, vem para entrar em Cristo, porque Cristo é a arca. Tá vendo? Olha, irmão, as figuras da Bíblia não são tão maravilhosas. Você sabia que na arca ela foi feita de madeira. Mas você sabe que se você colocar madeira com madeira, a água vai entrar. Não é verdade? Tenta fazer isso. Você coloca uma madeira com outra, encaixa ali, mas a água vai passar. O que tinha que ser feito para a água não passar? As águas da morte do dilúvio. O que fizeram? Tiveram que passar betume, né? Betumara. Então é como se fosse uma cola ali, um silicone, né? Na madeira. Irmão, a palavra betume significa expiação. Entendeu? O que é expiação, irmão? É Cristo morrendo na cruz por nós, expiando nossos pecados. Então, por causa do betume, por causa da expiação de Cristo, a água da morte não pode entrar dentro da arca. Nós estamos salvos dentro da arca. Então, irmão, primeiro lugar, vem, entra na arca. Vem, entra em Cristo. E o último lugar? Todo mundo tem que saber agora, né, irmão? Não é possível. Vamos lá, Oi? O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouve, diga, vem. É isso, irmão? Agora, nós entramos em Cristo e agora Cristo vai voltar. Tá vendo? Então, irmão, alguns exemplos para você ver o significado da palavra mencionada a primeira vez, no meio, depois no fim. Agora deixa eu te dar uma outra palavra, irmão. Sabe a palavra maravilhosa? Sábado. Onde é que ela apareceu a primeira vez? Não foi? Gênesis capítulo 1. Deus descansou no 7º dia. Então imagine, irmão, preste bem atenção nisso, irmão. Se você tomar posse disso, você vai ver o que a vida cristã se torna. Adão foi criado que dia? Irmão, não é o dia do mês, não. É de acordo com a Bíblia. Senão aí vai ficar difícil para você. Nem o mês também, não quero saber. Que dia? Tá fraco, hein, irmão? Tá fraco ainda? Que dia? Poxa vida, rapaz. Eu acho que já todo mundo veio jantado para cá. Não, jantado não, já jantou. 6º dia, irmão. Tá vendo? Os irmãos já ouviram falar um monte de vezes, vou repetir outra vez. Você sabe que Eva era muito dedicada, muito consagrada a Eva. Uma esposa ideal. E aí o que acontece? 6º dia foi criada, a Bíblia diz, macho e fêmea os criou. Foi naquele dia. Ainda que é mencionado só depois, mas ele foi criado no mesmo dia. Macho e fêmea. E aí o que acontece? De manhã cedinho, no sábado, Eva levantou, foi lá, preparou o marmitex do Adão, levou no micro-ondas, 2 minutinhos, esquentou a comidinha dele, né? E aí, Adão, Deus te abençoe e tal. E Adão sai. Quando ele chega na porta, de cara com o Senhor. Aí o Senhor, bom dia, Adão. Bom dia, Senhor. Tudo bem? Tudo bem. Tá indo aonde, Adão? Ué, Senhor, estou indo trabalhar. Ele foi como? Trabalhar hoje? Hoje é feriado. Ele foi criado que dia, irmãos? O 7º dia é o quê? Você conhece algum patrão que faz isso? Emprega o indivíduo, assina a carteira dele, vai trabalhar. Fala, não, amanhã você não precisa vir, tá? Amanhã é feriado. Mas amanhã não é sábado nem domingo, não, irmão. É segunda-feira, né? Meu irmão, está entendendo, irmão? Deus, desde o início, ele deixou para nós escrito que o plano dele para nós, irmão, é descanso. Aí, irmão, veja como é que as pessoas vivem hoje. A correria, irmão. Tá vendo, irmão? Esse mundo, irmão, isso foi criado pelo inimigo. Tá vendo? Eu fico vendo lá na minha cidade lá, eu fico assistindo às vezes o Datena lá, mostrando lá, engarrafamento hoje na cidade de São Paulo está chegando a 100 quilômetros. 100 quilômetros de engarrafamento? O que é isso, irmão? 100 quilômetros, irmão, de carro um atrás do outro. Irmão, você acha que Deus criou uma coisa dessa para o homem? Isso é a civilização. Sabe o que é isso, irmão? Para tirar a nossa paz. Aí o indivíduo passa, tem uns que ficam lá dentro do carro 2 horas todo dia para ir, 2 horas para voltar. A maioria fica estressada, porque um cara está doente, está nervoso, qualquer coisa ele sai dali, briga, bate, mata. Irmão, Deus criou a gente para descanso, irmão. Para descanso. Tá vendo? Não pense que Deus criou a gente para isso, não. De jeito nenhum. Irmão, a igreja está lotada de irmãos que conseguiram uma vida muito tranquila, financeira,
E aí depois enche a boca e vai dizer, tá vendo, irmão, isso aqui é o que o senhor que me deu. O que o senhor te deu coisa nenhuma, rapaz? Isso aí você ganhou batendo nas reuniões da igreja, trabalhando no seu escritório. Foi o Senhor que te deu coisa nenhuma. Devia ter vergonha na cara. Tá? Você está roubando do tempo do Senhor muitas vezes. Irmão, o Senhor nos criou para descansar. Tá vendo? Para descanso. É isso que Ele quer para nós. E agora chegando na vida cristã, a gente fica nessa luta aí, irmão. Brincadeira. Ser um cristão consagrado, tem irmão que fala, irmão, tá doido, isso é difícil demais. Não, irmão, não é difícil, não, é impossível. O irmão Otmani, ele fala na vida cristã normal, ele diz assim, viver a vida cristã é impossível. Tá vendo, irmão? É impossível, não tem jeito. Por isso que nós vemos aqui, irmão, nós temos que ser substituídos. Porque mudados não vai acontecer, o velho homem não vai mudar. Então, irmão, graças a Deus, que o Senhor não somente Ele habita em nós, mas a palavra de Deus diz que Ele também anda em nós. Foi isso? Nós vimos aqui vários pontos, não foi? Que a vida cristã, ela não é mudada, ela é substituída. Que ela não é progressiva, ela é instantânea. Que ela não é conquistada, ela é recebida, dada. Que ela não é sufocada. Vida cristã não é sufocar o velho homem, é o quê? Manifestar. É deixar que o Senhor manifeste. Ele apareça. Não foi assim? E aí como é que nós entramos? Como é que nós tomamos posse dessa vida? Duas coisas. Primeiro temos que nos render. O que é isso? Eu tenho que desistir. Não vou lutar mais. Irmão, você já viu, você já teve experiência com alguém, de uma pessoa que passou tanta dificuldade no luta, e falou assim, olha, para mim acabou. Acabou, não quero mais. É o fim para mim. Tá vendo? Então, irmão, isso é render. Temos que dizer, eu não vou tentar mais lutar. Não esqueçam, né? Quero lembrar bem a oração que o nosso irmão fez, porque às vezes a gente fala um aspecto da verdade e não cobre tudo. Né? O irmão Hélito orou ontem, né? Dizendo, Senhor, nos guarde para que a gente não entenda que não lutar significa que agora estou vivendo em pecado, vou continuar vivendo em pecado. Não, 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 irmão. De jeito nenhum. O irmão está perfeitamente correto na oração. O segredo da libertação, irmão, em Romanos capítulo 7 é o mal que eu não quero. Porque se nós quisermos continuar no pecado, se nós temos prazer no pecado, irmão, aí é outra história. Tá vendo? Nós vamos cair na mão governamental de Deus. Ele vai tratar conosco. Lembra daquele paralítico que Jesus curou? Depois encontrou com ele no templo e disse, olha, vejo que já estás curado. Não foi assim? Vai e não peques mais. Para quê? Para não te suceda coisa pior. Tá vendo? Irmão, a carta aos Coríntios, capítulo 11, né? Isso deveria ser lido para nós toda reunião de ceia. Dizendo, irmão, cuidado. Porque Paulo diz, por causa disso, por causa de pecado, de desobediência, há muitos entre vós fracos, doentes e não poucos que dormem. Então, irmão, na Bíblia, quando usa a palavra dormir, é só para a pessoa salva. O Espírito Santo nunca fala que o incrédulo dormiu. Não. Só uma pessoa salva. Quem que dormiu, que você lembra lá no Novo Testamento? Hã? Quem? Não entendi. Lázaro, isso, obrigado. Desculpe porque eu não entendi. Lázaro, Estevão, até aquela menina de 12 anos, filha do Jairo, irmão, era salva. O Senhor disse, ela não está morta, ela está dormindo. Está vendo, irmão? E tem outros exemplos lá. Ele fala lá em Tessalonicenses, os que dormiram em Cristo. Então, irmão, a palavra de Deus mostra para nós que lá, né, na carta aos Coríntios, Paulo diz assim, irmão, se nós julgássemos a nós mesmos, o que seria? Nós não seríamos julgados. Está vendo? Então, Deus dá oportunidade para dizer, você está em pecado. E aí quando você diz igual Davi, pequei, como filho pródigo, pequei contra o céu e perante ti, você julgou a si mesmo. E aí o Senhor perdoa. Irmão, Deus fez isso com um dos reis piores do Velho Testamento, Manassés. Deus chamou o profeta e falou, profeta, você não está vendo que ele se arrependeu? Vai lá e diga para ele que eu perdoei. Terrível, mal. Leia a história dele para você ver, Manassés. Então, irmão, o Senhor, se nós quisermos insistir em viver no pecado, a mão governamental de Deus vai chegar. Então não vamos brincar com isso, porque é sério. Tá? O que ele olha é aquele coração de Senhor, eu não quero viver nisso, Senhor. É aquele que confessa, que ele sabe que está lutando contra uma lei e ele não consegue vencer essa lei. Ele não tem prazer, ou seja, na carne dele ele tem prazer, mas no novo homem ele não tem prazer. Ele quer ser libertado. Senhor, quero ser libertado. Então a promessa de Deus para ser libertado é só para esses. Para os outros não. Se ele continuar insistindo no pecado.
Então, irmão, quando João diz, há pecado para a morte, e para esse não digo que ore. Tá vendo, irmão? Isso aí, irmão, é pecado para a morte, é só para uma pessoa crente. Porque o incrédulo não pode morrer, ele não pode cometer pecado para a morte, porque ele já está morto em delitos e pecados. E aí quando ele fala, não digo que ore, é porque Deus já deu a sentença, e essa pessoa não vai viver. Por exemplo, te dou um exemplo, Ananias e Safira cometeram o pecado para a morte, mas não eram irmãos? Claro que eram, eles eram irmãos. Moisés cometeu o pecado para a morte, e o Senhor falou, você não pode continuar vivendo. Então, irmão, é morte física, tem nada a ver com a vida espiritual. A vida espiritual, a salvação espiritual é de graça. Não perdemos, como o irmão Lincoln hoje falou para nós aqui no finalzinho, é isso? Então, irmão, é de graça, essa não tira. Mas aí, irmão, muitas vezes nós pecamos, desobedecemos, chegando num ponto que o Senhor disse, você não pode viver na terra. Uma vez que eu estava pregando para os irmãos em Belo Horizonte, quando morava lá, eu tinha lido essa lição do irmão Watmani, chama Mão Governamental de Deus. E aí o irmão Eli veio me contar uma experiência que ele teve. Ele falou, irmão Deus, eu nunca tinha ouvido falar isso. E eu fui visitar um irmão no hospital. Aí fiquei lá uns minutos e tal, conversamos e tal. Aí falei, irmão, agora eu tenho que ir embora, porque tem trabalho para fazer e tal. Mas eu queria orar com o irmão antes. Aí o irmão disse, não, irmão, não precisa. Aí o irmão levou um choque. Falei, como, irmão, não precisa? Ele falou, não, irmão, você quer orar por quê? Eu falei, não, irmão, você está doente, está no hospital, vou orar. Eu falei, não, mas não adianta, irmão, orar por mim. Irmão, ele levou um choque. Ele falou, como, irmão, não adianta como? Eu falei, não, irmão, eu cometi pecado para a morte. O Senhor já me mostrou que eu vou morrer, não tem jeito. Já pensou, irmão? E ele morreu mesmo. Deus levou ele embora. Então, irmão, antes que o Senhor, ele tenha que tomar uma atitude dessa, e aí, irmão, estou falando de coisa drástica, de pecado grave. Por exemplo, se um irmão vive em pecado de adultério, e ele insiste em viver nisso, irmão, é igual a 1 Coríntios capítulo 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. E quando ele menciona para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, é que essa pessoa era salva, mas ele ia morrer. Porque quando ele menciona do Espírito ser salvo no dia do Senhor, é o tribunal de Cristo. Tá vendo? Mas graças a Deus, irmão, quando a igreja veio, chamou a atenção dele, disse, você está vivendo em pecado com a sua madrasta. Você está abusando da mulher do seu pai. Não era a mãe dele, era a madrasta. Bom, ele caiu em si, se arrependeu profundamente. E aí Paulo, na segunda carta, ele diz, rogo-vos que confirmeis para com ele o vosso amor, para que o tal não seja consumido por demasiada tristeza. O arrependimento dele foi tão forte que imaginava-se que ele ia até morrer. Então, irmão, isso aqui nós estamos colocando agora, né? Eu falei para os irmãos sobre uma asa da ave, ou um remo, né? Mas se nós remarmos com o remo só, você sabe o que acontece, é isso? Sabe ou não? O barco vai ficar rodando, é isso? Uma ave, ela não voa com uma asa só. Então, irmão, nós temos que falar os dois lados. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o perdão de Deus, a salvação de Deus completa, mas irmão, temos que lembrar também, se brincarmos com Deus, vem a mão governamental dele. É muito sério, né? Aí os irmãos sabem, a prova de que nós temos é que o Moisés, quando o Senhor mostrou para ele toda a terra prometida, né? É só milagre, né? Porque lá do monte, como é que o Moisés podia ver? Né? Naquela época não tem binóculo, né? Não tem internet. Então foi um milagre que o Senhor mostrou para ele. Quando ele viu a terra prometida daquele jeito, ele falou, Senhor, me deixa eu entrar. E o Senhor falou com ele duramente, falou, Moisés, basta. Desse jeito. A palavra que está no original é basta, não me fales mais nisso. Você não vai entrar. Irmão, para muita gente que ensina hoje que perde a salvação, Moisés está acabado, acabou. Aí quando Jesus veio, quem que apareceu no Monte da Transfiguração? A Bíblia diz, Moisés e Elias apareceram em glória. Lógico que não tem um corpo glorificado ainda, porque nenhum cristão pode ter ainda, só Jesus. Ainda não chegou o tempo disso, né? Mas eles apareceram numa manifestação gloriosa junto com a glória de Jesus. E eu pergunto para os irmãos, onde é que estava o monte da Transfiguração? Em que lugar que ficava? Sim, mas que lugar, que terra? É na terra prometida ou não? Então ele entrou na terra prometida, irmão. Entendeu? Naquela época o Senhor disse, agora não, mas depois ele voltou e apareceu no monte lá da Transfiguração. Estava na terra prometida. Então, irmãos, olha, graças a Deus que o Senhor, Ele nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra quando o Senhor falou com aquele moço rico, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí ele saiu. Aí o Senhor disse assim, olha, quão difícil é para um rico entrar no reino do céu. Aí os discípulos não entenderam muito bem e foram perguntar para o Senhor. Então ele falou, não, estou falando daqueles que confiam na riqueza. E deposita sua esperança, sua confiança na riqueza. Mas, irmão, esse é capítulo 18 de Lucas. Quando você chega no capítulo 19,
Tem um homem lá que Jesus falou nada com ele. De repente ele levantou e falou, Senhor, dou a metade dos meus bens para os pobres. E se eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. No Velho Testamento, irmão, você devolvia o que você devia, mais o quinto, era 20%. Né? Devolveu 4 vezes mais. E Jesus não pediu nada para ele, o Zaqueu. Tá vendo? E aí quando os discípulos falaram, Senhor, então que difícil é, Senhor, entrar no reino. Ele falou, o impossível dos homens é possível a Deus. Irmão, pode ter certeza disso. Quando Jesus mencionou isso aqui, irmão, ele estava mencionando uma das coisas mais fortes para nós. Você pode ter certeza. Quando você encontra um irmão que é libertado do dinheiro, esse irmão está no caminho da vida vitoriosa, irmão. Porque nós somos agarrados com a matéria, irmão, você nem imagina. Como nós gostamos desse negocinho, rapaz, desse papelzinho. Principalmente se for verdinho, né? Melhor ainda, azul é do euro, né? Ou não? E nem sei o que é isso. Como é que chama o quê? Garupa? Ah, tá, entendi. Eu já achei que era moeda de Dubai. Diz que Aruba também é muito rico, né? Ou não? Tem uns arubenses aqui no nosso meio, você sabia? Eita boca, você vai... Vou ter que dar conta um dia, rapaz, no Tribunal de Cristo. Irmão, olha só. Isso que eu estou lendo para os irmãos, tudo aqui são palavras que você vai encontrar no livro A Vida que Vence, do irmão Otmani. Então olha só, que ele diz assim. Por que Deus deu a lei, os 10 mandamentos? Para ser guardada? Ele responde, não. Sabia disso, irmão? Por que Deus deu a lei, os 10 mandamentos? Para ser guardado? Ele já sabia de antemão que ninguém pode guardar ou não? Não sabia? Então para que ele deu, irmão? Então escuta só. Ele deu a lei para ser quebrada. Para mostrar ao homem que ele não pode ser salvo por si mesmo. Tá vendo? Irmão, eu pergunto para você, qual que veio primeiro no plano de Deus? A graça ou a lei? Só uns pouquinhos que respondem, porque o resto vai responder que é a lei. É lógico, todo mundo fala. Irmão, se você ler, você vai descobrir que a graça foi dada para Abraão, antes da lei, antes do Moisés. Tá vendo? Mas o povo de Israel, irmão, não quis ficar. Você sabe qual que é a figura que você tem na Bíblia? Lembra que o Paulo compara Agar e a Sara com 2 montes. Um é o Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão. O outro é o quê? Jerusalém. Você tem 2 mulheres, uma é Agar e outra é Sara. Tá vendo? Então, uma é livre, a outra é escrava. Então, irmão, quando Abraão resolveu colocar a mulher dele, que é a Sara, que representa a graça de Deus, ele se colocou debaixo da lei, que é Agar. O irmão está entendendo? Foi isso que ele fez. Quando eles chegaram no Monte Sinai, o povo mandou que fosse dito para Deus através do Moisés, tudo que o Senhor mandar, nós faremos. Foi isso que eles falaram? Êxodo capítulo 19. Irmão, tudo que o Senhor mandar, nós faremos, irmão, que ignorância. Aí o Senhor falou, Moisés, eles mandaram me dizer isso? Mandaram, Senhor. Mandaram dizer para o Senhor, tudo que o Senhor mandar, eles vão fazer. Tá bom, então eu vou mandar 10 coisinhas só para eles. Só 10. E aí, irmão, ele já deu, irmão, os 10 mandamentos para serem quebrados. Veja, irmão, não é porque Deus tem prazer que a gente quebre e cometa pecado, não é isso, não. Mas ele fez isso, irmão, para mostrar para nós, irmão. Lembra, Tiago diz que aquela pessoa que lê a palavra de Deus e não pratica, ele é semelhante a quem? O homem que olha o seu próprio rosto no espelho. Não é assim? E logo que ele vira as costas, ele esquece como é que ele era, meu irmão. Ele está comparando a palavra de Deus, a lei, como um espelho. O espelho é para você chegar e falar, não, está sujo aqui, a barba está grande aqui, o cabelo está não sei o quê. A lei é para mostrar quem você é, ela não te salva. Lembra do Romanos 7? Paulo teve que escrever Romanos 7 pelo Espírito Santo para dizer para nós que nós estávamos casados com o marido por todo o tempo. Diz que a mulher está ligada ao marido por todo o tempo que vive. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei. Mas, irmão, quem que é o marido ali? É a lei. Irmão, a lei não morre porque ela é santa, justa e boa. E aí, irmão, como é que essa mulher vai libertar da lei? Porque a lei não salva, a lei condena. A não ser que você guarde toda a lei. Mas quem pode guardar, irmão? Diz Paulo lá em Romanos capítulo 8, a lei estava enferma por causa da carne. Ou seja, a lei se tornou fraca porque a carne não pode obedecer. E aí, irmão, o que Deus fez? Pegou a mulher que somos nós, tá vendo? E nos crucificou com Cristo. Aí morreu. Morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Cristo. E aí estamos andando na rua e de repente encontramos com o maridão antigo que é a lei. Só onde é que você andou, mulher? Só eu morri. Morreu?
Como é que você está aqui? Não, eu morri e ressuscitei. Então vou para casa agora. Eu falei, não, eu estou casado com outro marido. Tá, mas você não pode ser de outro marido? Não. Eu não podia antes de morrer, mas agora eu morri. Lembra o que Paulo fala? Vocês estão livres pelo corpo de Cristo, para pertencerdes a outro marido, a saber, a Cristo. Irmão, Romanos capítulo 7, os primeiros versículos, o Espírito Santo está falando para nós que nós temos que ser libertados da lei. Não é só libertar do pecado, não, irmão. Se nós não formos libertados da lei, ela vai nos massacrar o tempo todo. Aí nós temos que dizer, olha, eu já morri com Cristo, você não tem poder sobre mim. Aquele marido pode vir cobrar o que ele quiser. Fala, não, olha, eu estou livre de você. Eu já morri, mas agora ressuscitei, casei com outro marido. Eu vou pegar alguns pontos aqui, irmão, né? Só, não quero me deter muito tempo, mas olha só alguns pontinhos dos poucos que eu já separei, porque isso aqui é pouquinho, viu, irmão? O livro tem 200 páginas, mais ou menos. Ele diz assim, olha, você sabe, irmão, você sabe qual é a tentação básica? Qual que é a base da tentação de Satanás? Quando ele vem nos tentar como filho de Deus, qual que é a tentação básica? Escuta só, palavras do irmão Lee. Ele diz assim, elevar o eu, elevar o velho homem a agir na luta contra a tentação. Viu, irmão? Irmão, essa é a tentação básica. Ele vem tentar para você falar, não, eu não sei. E aí fala, você está levantando, você está defendendo com o velho homem? Maravilha, o velho homem está vivo. E é esse aí que eu vou levar você a pecar, é através dele. Se o velho homem está vivo para resistir, também ele está vivo para continuar pecando. Está escrito aqui, viu, irmão? Seremos vitoriosos se nós formos espectadores. A luta entre a carne e quem, irmãos? Gálatas capítulo 5. A luta entre a carne e o espírito. Está vendo? Não somos nós. É a carne e o espírito. Está vendo? Tem aquela historinha que eu contei para os irmãos aqui. Ó. Uma menina que entendeu o que era a vida vitoriosa, assim respondeu a alguém que lhe perguntou como enfrentava o pecado. Ela respondeu, antes de conhecer a vitória em Cristo, o diabo batia na minha porta me oferecendo o pecado e eu respondia, vai embora, eu não quero. Agora quando ele chega, eu digo ao Senhor, Senhor, pode atender a porta para mim, por gentileza? Irmão, essa é a figura. Quando o diabo vê o rosto do Senhor, ele diz, desculpa, foi um engano. As palavras engraçadas do irmão Lee, né? E ele vai embora. Irmão, se a nossa oração, olha, escuta outra coisa importante. Se a nossa oração for longa, ansiosa e repetitiva, estaremos mostrando que ainda estamos lutando contra a situação. Um irmão observou que Pedro, quando estava afundando no mar, ele disse apenas uma frase, Senhor, salva-me. Está vendo, irmão? Se você começar a falar muito, Satanás fala, ele não tem segurança nenhuma. Não é assim, irmão? Você pode ver que a polícia, quando vai lidar com um cara, ele começa a explicar muito, não, porque eu moro ali, meu pai está ali, minha mãe não sei o que, gosta muito de mim, tá falando, aí tem problema. Porque quem não deve, não teme. Ele fala, não, senhor, eu estava aqui, passando aqui e tal, não devo nada, pronto. Mas começa a explicar muito, então na vida cristã tem isso. Né? Diga apenas uma frase, Senhor, salva-me. Não repita. Satanás quer apenas nos agitar e nos levar a agir por nós mesmos. A vitória é não prestar atenção. Olha só, irmão, que exemplo maravilhoso aqui. O que é render-se a Deus? Você está lutando, não consegue vencer. O que é render? Digamos que você foi visitar um amigo. Na hora de ir embora, seu amigo chama um táxi e já vai lá na porta e fala com o motorista, está pago aqui a sua corrida está paga já. Mas você não quer aceitar. Ele vira as costas e entra na casa dele, e você desce do carro, põe o dinheiro em cima do muro, devolve o dinheiro que ele deu para o motorista, e grita para ele, ô fulano, o dinheiro está aqui em cima do muro, se você não pegar, alguém da rua vai pegar o dinheiro. E aí você entra no táxi e sai. Irmão, se você andar com o táxi, for até na esquina, e você falar com o motorista, dá uma volta para passar na porta outra vez, para você ver se o dinheiro está lá, se ele pegou ou não, o dono da casa não vai sair, porque eu falei, ele voltou, ele vai pegar o dinheiro. Entendeu? Você está visitando um amigo. Na hora de ir embora, o amigo chega e chama um táxi para você e paga o táxi. Você fala, não, rapaz, peraí, ué. Deixa que eu vou pagar. Ele fala, não, já está pago. Ah, tá bom. Então ele entra dentro de casa. Você vai lá, pega o dinheiro do motorista, coloca em cima do muro e grita para ele, ô fulano, ó, o dinheiro está aqui em cima do muro. Entra no táxi e pede o motorista para arrancar
ele vai até na primeira esquina e fala, dá uma voltinha, passa na porta outra vez. Porque você está inseguro também se ele voltou para pegar ou não. Se você fizer isso, ele não vai sair da casa dele. Aí é só, irmão, o que ele diz aqui? Assim acontece com o nosso render a Deus. Temos que nos entregar a Ele e não olhar atrás. Deixe nas mãos do Senhor. Você sabe qual é o pecado mais sério na vida dos cristãos? Os irmãos sabem qual é? Incredulidade. Nossa, meu Paulo hoje está feio o negócio aqui. Tem que reclamar lá com a Jane, viu? Isso mesmo, irmão. Irmão, carta aos Hebreus, quando fala de pecado, irmão, é pecado de incredulidade. E olha só, irmão, incredulidade, você só pratica incredulidade quando você não crê no que está escrito. Tá vendo? Você não crê naquilo que não está escrito, não é incredulidade. Incredulidade é quando Deus fala, entra na terra e eu vou dar para vocês a vitória sobre todos os inimigos. Nossa, Senhor, está cheio de gigantes, não tem por medo, vamos comer os gigantes, ele vai ser pão para nós. Lembra do Caleb e Josué, tá vendo? E aí você duvida. Não, nós não podemos lutar contra esse povo, isso é incredulidade. Quando o Senhor diz assim, o pão, na oração, o pão o quê? O pão nosso. Outra coisa, viu, irmão? Sabe por que muitos de nós temos dificuldade? Porque quando nós oramos por pão meu. Meu pão. Mas Jesus disse, não, você não pode orar para o meu, você tem que orar para o nosso pão. Tá vendo? Ele colocou essas palavras na minha boca, irmão. Quando nós oramos, nós temos que orar por nós, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelo mundo todo, irmão. Tá vendo? Porque os outros também têm fome. Eles também são seres humanos igual a nós. É o nosso. Então, irmão, a incredulidade é quando nós não cremos naquilo que Deus prometeu. Então ele disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí nós sabemos que tem irmãos que eles podem parar de trabalhar durante 5 anos, 10 anos, não vai faltar nada para ele. Não é verdade, irmão? Então ele fala, por que eu tenho que orar para o pão de cada dia? Se eu tenho caderneta de poupança, eu tenho dinheiro no banco lá para viver 5 anos, 10 anos, e se Deus resolver fazer com ele igual fez com Jó? Quanto tempo que ele vai ter os bens, irmãos? No mesmo dia, perde tudo. Então isso continua a valer, irmão, para nós, tá vendo? Ele prometeu. Você imagina no Velho Testamento, de quantos em quantos anos que o povo tinha que parar de plantar na terra? 7 em 7 anos, não é isso? No 7º ano, ele não plantava, não é isso? Então, 1 ano, que era o 7. Agora você pega 7, 14, 21, 28, 35, 42 e 49. Então, 49 era um ano de descanso. E os 50? Era o jubileu, também ano de descanso. Então, irmão, ele passava o 49, os 50, e depois só no 51 que ele ia plantar para colher quando? No 52. Sabe o que acontecia, irmão? No ano 48, Deus dava o suficiente para 3 anos. Sabe onde é que está isso, irmão? Levítico capítulo 26. Vai lá para você ver. Mas o irmão fala, irmão, eu não posso trabalhar menos. Eu não posso fechar minha loja no domingo de manhã. Se eu fechar minha loja, os outros que vendem vão tomar conta. Os compradores que vinham comprar para mim, eu comprar na loja do outro. Você não crê, irmão. Você não crê que o Senhor prometeu. Isso é incredulidade. Irmão, nós não confiamos. A verdade é essa. Nós somos como aquele homem, eu conheço essa história aqui há muitos anos. O irmão Ni, se eu não me engano, ele contou, ou não sei se foi eu que inseri essa história aqui. Mas nós somos como aquele homem, sabe o que ele fez? Tinha um poço. E ele queria saber até onde que o poço ia, e lá embaixo, para ele poder saber quanto que ele ia cavar, porque não estava tendo água. Daí o que ele fez? Jogou uma corda. Era uma pessoa muito forte, saiu descendo ali, com as pernas ali, segurando um lado e do outro do poço, e foi descendo, chegou lá embaixo, irmão, acabou a corda. E o pé não chegou no chão. Você pode imaginar? E desceu bastante, eram uns 20 metros. E ali ficou agarrado ali, mas não tinha mais força para subir. E aí embaixo o pé, procura ali e tal, de um lado do outro, era só parede do lado, embaixo não tinha nada. E ali ele ficou gritando, socorro, socorro, me ajuda e tal, ninguém ouvia, porque um buracão daquele. Imagina, irmão, o quadro. Imagina a gente lá. E aí foi segurando ali até, não aguentava mais. E aí quando ele chegou no último estágio da força dele, aí ele falou, tá bom, Senhor, eu vou saltar para a eternidade. Quando ele saltou, pum, ele estava 10 centímetros do chão. Ele quase morreu do susto. Entendeu? 10 centímetros não dá para ele pôr o pé. Mas ele estava achando que ele ia descer, lá embaixo. Não, quando ele desceu, 10 centímetros. Que choque no coração. Irmão, nós somos assim. Nós achamos que nós estamos no fim do poço, não temos força para subir, ninguém socorre. E aí achamos que entregar nossa vida para o Senhor, irmão, é saltar para a eternidade, saltar num buraco.
E aí, irmão, quando a gente faz isso, a gente descobre que 10 centímetros não é tão difícil como a gente pensava. Uma irmã amava muito o Senhor e desejava tomar posse da vida vitoriosa. Olha só, irmão, a sinceridade dessa pessoa. Essa aqui eu gostaria de ver com a máquina para filmar. Colocar no Facebook, né? Ou no YouTube. Ela foi numa montanha, cavou uma sepultura e se enterrou lá várias vezes. Ai, ai, ai. Conversando com ela, eu lhe disse, por que você não entra na vida que vence? Por que você não confia no Senhor? Porque ela queria, irmão, se matar. Né? Abriu a cova ali e se enterrou. Mas quando chegava aqui, ela falou assim, não dá para fazer o resto, né? Várias vezes ela fez isso. Olha, irmão, que pessoa sincera, irmão. Que coração que essa pessoa tem, que desejo que ela tem. Sabe qual que era o problema dela? Aí o irmão me perguntou, por que você não confia no Senhor? Ela falou assim, há um pecado na vida que eu não consigo vencer, irmão. Ele falou, qual é? Comer, comer, comer. Era gulodice, irmão. Ela comia. E eu lhe disse que ela precisava se render, entregar e crer. Ela respondeu, e se eu não puder me render e crer? O irmão lhe respondeu, não se renda nem se creia, nem creia. Nós vamos falar, não, você tem que render. Não, não, então não se renda nem creia, pronto. Senão você vai começar a lutar agora para se render e para crer. Aí diga, Senhor, eu não posso me render, Senhor, eu não posso crer. Ele vai fazer. Irmãos, na busca do descanso em Cristo, não devemos nos envolver com o cansaço. Cruze o portal da vitória. Atravesse o portal. Declare, Senhor é a minha vitória. É isso, tá vendo? Se puder louvar, louve. Se não puder louvar, não louve. Tome posse do sábado, do descanso em Cristo. Nós não podemos nos mudar nem com 100 anos de vida cristã. Então, irmãos, precisamos aprender, sabe? Precisamos aprender a ter misericórdia. Sempre que meu coração se eleva, eu estou próximo da queda. Lembra lá do Provérbios de Salomão? O que precede a queda? Altivez de espírito. O que precede a ruína? Soberba. Irmão, soberba é o pecado de Satanás. Estava comentando hoje com os irmãos de tarde lá na casa do Ederson, a turma que teve lá. Um dia, irmão, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. É isso? E aí nós vamos ser julgados. Irmão, quando chegarmos lá, nós vamos descobrir quanto pecado que nós cometemos e que nós não pedimos perdão. Porque nós achamos que podemos pedir perdão dessa maneira. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Funciona, não, irmão? Ele vai perguntar para você, qual é o pecado que você está falando? Qual deles? Viu, irmão? Perdão de pecado, irmão, não é tiro de cartucheira. Sabe o que é cartucheira? É um tubo assim, ó, cheio de chumbo lá dentro. Aí passa-se um monte de pato voando, você dá um tiro, cai 10. Pá! O chumbo espalha. Não, irmão. Deus trata, irmão, com fuzil. É uma bala só. Tá vendo? E aí, irmão, eu sei quanta coisa que eu já fiz errada no passado, que eu não pedi perdão a Deus, e tá lá. Tudo aquilo que não foi colocado debaixo do sangue, vai aparecer lá. Já pensou, irmão? Já pensou se você tem um sonho, que você está lá no tribunal de Cristo, aí o senhor fala, traz a lista aí do Delcio Meirelles. Aí você pode saber, irmão, aquela lista é maior do que aquela que as meninas escrevem para os cantores aí, o sertanejo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vai escrevendo que vai abrindo aquilo ali, 10 metros, 20 metros. Vocês já viram isso na televisão. Irmão, essa nossa lista é bem maior. E aí de repente o senhor fala, ô Miguel, o Gabriel, não sei mais quem lá, traz a outra lista. Ô Senhor, brincadeira, tem outra lista? Tem, filho. Nossa, achei que isso aí era tudo, não tem mais uma. E aí quando abre a outra lista, o que é? Os meus atos de misericórdia. Então vamos ver quantos pecados que ele está me devendo aqui, mas vamos ver quantas vezes que ele usou de misericórdia com seus irmãos, com seu próximo. Aí coloca na balança, ó, a misericórdia pesou mais. Misericórdia triunfa no juízo, irmão. Viu, irmão? Aprenda isso. Aprenda a ser misericordioso. Irmão, não quer dizer passar a mão na cabeça do irmão que está em pecado. Não. Não é isso não. Misericórdia, irmão, muitas vezes você vê o irmão que está em erro, em pecado, que pode até ter pecado contra você, e você vê que o erro dele é tão sério, que você vai a ele e fala, irmão, vamos orar. E você ora com ele dizendo, Senhor, o pecado do meu irmão é meu pecado, Senhor. Senhor, me permite carregar o pecado do meu irmão junto. Lê no Velho Testamento, irmão. Lê para você ver. Moisés chegou lá e perguntou para o Arão, no dia que o filho do Arão morreu, os dois filhos, o Nadab e Abiú. Moisés chegou e falou, cadê a oferta pelo pecado? Aí o Arão disse, nós queimamos a oferta pelo pecado. Moisés disse, você não comeu a oferta pelo pecado?
Aí ele disse, poxa Moisés, depois de eu perder meus 2 filhos, o Senhor disse que eu não podia nem tirar um cabelo da minha cabeça, que eu não podia lamentar nem murmurar. Irmão, você sabe o que é comer a oferta pelo pecado? É você orar como Daniel, que foi levado para a Babilônia quando jovenzinho, não tinha nada a ver com o pecado do povo, nada. Nada de idolatria, de moralidade, nada disso. Mas 70 anos depois, com quase 90 anos, ele diz, Senhor, nós pecamos contra ti. Ah, irmão, nós não. Eu chegava para aquele, tá, aquilo ali, não quero nem passar perto. Sabe o que você está falando quando você fala isso do irmão? No seu corpo você não faz isso não. Você está com a parte do seu corpo ali toda gangrenada ali. Você não fala, corta aí fora esse negócio, não quero esse troço não. Você não faz isso, você fala, vamos tratar aqui o máximo possível. Hoje nós somos membros do corpo de Cristo. Quando encontramos um irmão que tem dificuldade, né? Seja lá com que ele esteja, lá com lepras, com câncer, seja o que for, aí nós queremos que seja cortado e jogado fora, não é, irmão? Isso não é amor de Deus, irmão. Vamos trabalhar para aquela pessoa ser recuperada. Se ele precisa de julgamento, irmão, pode deixar que Deus sabe. Deus vai dar o julgamento para ele. Né? Lógico que há situações na igreja que a igreja tem que tomar uma posição, como 1 Coríntios capítulo 5. Mas, irmão, hoje, nós cortamos as pessoas da mesa do Senhor por motivos que na Bíblia você não encontra. Tem irmãos aí hoje que cortam as pessoas da mesa porque fuma. Ele deixou de ser irmão em Cristo. Ele negou a fé. Irmão, nós só temos um caso aqui na Bíblia. Era um moço que estava adulterando, vivendo em adultério. Não é porque caiu em adultério, não. Ele vivia em adultério com a madrasta. E pessoas que cometeram heresias, como Alexandre, Himeneu, Fileto, Paulo menciona lá, os quais entreguei a Satanás para que aprenda a não blasfemar. Aí sim, é coisa séria. Mas, irmão, outros assuntos, como nos falta, irmão? Deixa eu só ver mais um pouquinho aqui, irmãos, para a gente. Só mais um ponto. Os irmãos sabem, Romanos 1,17 diz que o justo viverá, o justo vive pela fé. É isso? Irmão, você sabe que Deus, ele citou esse versículo que é de Abacuque. É isso? No livro de Abacuque foi mencionado isso aqui, o justo viverá pela fé. Irmão, esse mesmo texto foi mencionado em 3 livros do Novo Testamento. Sabia disso? Sabe quais são? Romanos, lemos aqui agora. Hebreus e Tiago. Tá vendo? Irmão, cada um desses livros explica para nós o que é justo, viver e fé. Cada um. Se você pegar o Tiago, se você pegar Gálatas, ele vai mostrar para você o que é fé. Porque lá é fé e obras. Se você pegar Romanos, é o justo. Se você pegar Hebreus, é viver. Então, um livro inteiro para explicar uma palavra. Então, irmão, o justo vive pela fé. Nós achamos que viver pela fé é que você não tem dinheiro para sustentar a família, mas Deus te sustenta. Não, não é só isso. Isso é o menor. Isso é o mais simples. Alguns irmãos perguntam se nunca mais pecarão se atravessarem o portal da vitória. Minha resposta é, ao final chegaremos a um lugar assim, mas ainda poderemos pecar. No final. Que tipo de vida nos mostra as Escrituras? Que a vida cristã é uma vida de fé. Existem 2 esferas diante de nós, o mundo físico e o mundo espiritual. Temos que escolher em qual deles nós viveremos. Vivemos por vista ou por fé? Vivemos por vista ou por fé, irmãos? Devia ser, né? Devia ser. A Bíblia não ensina a erradicação do pecado, ou seja, que o pecado é arrancado de nós e você não pode mais pecar. A Bíblia não ensina isso. Não está escrito em 1 João? Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar. Então, irmão, a possibilidade está aí. Está vendo? De acordo com a obra e provisão e a ordem de Deus, nenhum crente precisaria pecar. Irmão, entendeu? Você não precisa pecar. Eu não preciso pecar. Mas, irmão, a possibilidade para pecar está conosco o tempo todo. Agora, escuta só, irmão. Onde que está o nosso engano? Esse ponto aqui, irmão, é um ponto muito importante. É a restauração imediata pelo sangue do Cordeiro. O que devemos fazer se nós falharmos? Nós declaramos que Cristo é a nossa vitória, nós queremos sair do caminho, nós nos rendemos a Ele, nós cremos, mas mesmo assim, nós caímos. E aí? Ele diz, chegar a Deus e colocar nosso pecado sob o precioso sangue do Cordeiro e dizer, ó Pai, eu te agradeço e louvo, porque teu Filho ainda é minha vida e minha santidade e minha justiça, e Ele viverá sua vida vitoriosa através de mim. Podemos ser restaurados em poucos segundos. Qual a diferença
Então, antes e depois de entrar na vitória. Antes, nossa vida era só de derrota com vitórias ocasionais. Agora, nossa vida tornou-se vitoriosa. De fato, falhamos algumas vezes. Hoje, no entanto, somos sempre vitoriosos. Antes havia mais derrotas e poucas vitórias. Agora, há mais vitórias e poucas derrotas. Antes, a derrota era a regra, o normal, a norma. Mas agora que recebemos a vitória, as falhas se tornaram menos frequentes. Hoje, mesmo quando falhamos, não ficamos permanentemente presos pelo pecado. Antes da vitória, ficávamos perplexos depois de falhar, porque não sabíamos como seríamos restaurados à comunhão com Deus. Após a vitória, podemos ser restaurados poucos segundos depois, pois confessamos nosso pecado e ficamos limpos pelo sangue do Cordeiro. E precisamos, irmão, manter comunhão diária com Cristo. Irmão, que lamentável quando a gente conversa com o irmão e ele não tem nada da Bíblia para falar. Fala de tudo. Sabe sobre política, futebol, né? Seja lá a área de trabalho que ele tem, sabe tudo sobre isso, mas irmão, não sai nada da Bíblia. Sabe o que prova isso? Que em casa ele não lê, ele não estuda a palavra. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Como nos é concedida essa vida? Ela existe no Filho, Jesus. Sem Ele, não pode haver vida vitoriosa. Para recebermos essa vida que vence, não recebemos simplesmente vida, mas recebemos o Filho de Deus. Porque a vida está no Filho. Se nosso relacionamento com o Filho de Deus se tornar anormal, perderemos a vitória instantaneamente. Um provérbio chinês diz, cuide da montanha verde e você não temerá a falta de madeira para queimar. Deus não nos deu a madeira, e sim a montanha verde, que é Cristo. Entendeu, irmão? Cuide da montanha verde e você não terá falta de madeira. A derrota não é uma indicação de que a experiência passada foi falsa. Olha, irmão, presta atenção. A derrota não indica que a experiência passada foi falsa, mas sim que faltou fé. Antes da vitória, tínhamos que falhar, e Deus permitia que falhássemos, para que conhecêssemos nossa própria impotência. Depois da vitória, nossas falhas passam a ser acidentais. Irmão, que simplicidade que são as coisas de Deus. Muito simples. O que nós temos que fazer? Ao voltar para casa, irmão, não tente lutar. Se você não está entendendo, lembrando de tudo, você só diga para o Senhor, só ele, Senhor. O irmão pregou lá na frente e mostrou para nós que eu não tenho que lutar. O Senhor sabe da minha vida, olha aqui. O Senhor conhece a minha falha aqui, meu fracasso aqui. Sou fraco nisso. Senhor, eu não quero mais lutar. Eu não quero mais lutar. Senhor, só tem um recurso para mim, só uma solução. É que o Senhor viva para mim. Viva em mim, Senhor. Seja a minha vitória. Irmão, se você cair, continue declarando. Porque isso não é ser hipócrita. Não, é que você está declarando que você crê na palavra de Deus. Os irmãos lembram que Eva, quando ela foi conversar com Satanás, ela acrescentou um pedacinho, dizendo, Deus disse, não comereis nem tocareis. Não tem escrito isso lá. Está escrito que não comereis, mas tocareis não. Não tenha diálogo. A Bíblia, Tiago diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não tenha diálogo, fala, não tenho conversa com você. Ah, mas quem fez? Não interessa. Aí o velho homem está crucificado. Ah, mas quem que fez isso aí? Está crucificado. Ponto final. E aí, irmão, você vai ver que o Espírito Santo começa a operar na sua vida de acordo com a sua declaração de fé. E é assim, irmão. Tá vendo? E aí fala, e se você, nós vamos viver 30, 40, 50 anos, 60 anos, 70 anos. Eu cheguei dos 70. E aí, irmão? Sabe o que acontece, irmão? Eu descubro que o velho homem é o mesmo. Pode passar 100 anos, como diz o irmão Stephen Cohn. Você pode passar 100 anos sem pecar, mas se você deixar de depender do Senhor, o velho homem levanta, irmão, mais forte do que nunca. Ele não enfraquece, não enfraquece. Então, irmão, o tempo todinho, tá vendo? É por isso que nós não entendemos. Tem irmão que ele lê a Bíblia, sabe para quê? Para achar os defeitos dos irmãos. Isso aqui, não, rapaz, isso aqui que aquele irmão faz, ó. É assim? A gente está pregando, muitas vezes a pessoa diz, meu marido estava aqui para ouvir isso. Se a minha mulher ouvisse isso aqui. Irmão, não é assim que funciona. Nós não lemos a Bíblia, né? Tem irmão que ele lê Bíblia para quê? Para preparar sermão para pregar para os outros. Não, irmão, nós lemos a Bíblia para alimentar,
Tá vendo? Nós temos uma vida devocional, separado, sozinho lá, para quê? Para adorar a Deus. Você está lendo a palavra, né? E você lê alguma coisa que é muito forte, muito maravilhosa, e você não tem, para ali e fala, Senhor, que vergonha, Senhor, eu não tenho isso. Olha que maravilha esse homem aqui da Bíblia. Olha só o que o Senhor declarou a respeito dele. Olha o que o Senhor falou do Jó. Não há homem semelhante a ele na terra. Senhor, será que o Senhor vai falar isso de mim um dia? Eu não tenho isso, Senhor. Irmão, abre o coração, seja sincero, transparente, sabe? Não tente mascarar, colocar aquela toalha em cima da mesa que está cheia de alimento ali, aquela coisa feia. Não tenta tampar, porque a sujeira está lá debaixo. Um dos pontos que nós mencionamos, a vida vitoriosa é um milagre. É isso, irmão? É um milagre. Irmão, Deus tem misericórdia de nós. Senhor, nós agradecemos a Ti. Agradeço a Ti, Senhor, por me dar essa oportunidade tão rica, tão preciosa de estar com meus irmãos e irmãs aqui, Senhor. E de poder transmitir um pouco da minha experiência, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, e de poder testemunhar para os irmãos. Que o Senhor é bom. O Senhor é fiel. Que o Senhor, tudo que o Senhor faz conosco, é por causa do Teu grande amor para conosco. E obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos aqui, como o Senhor os tem conduzido. Continua operando, trabalhando, Senhor, na vida dos nossos irmãos. E que nós possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito para dentro dessa realidade que nós verificamos aqui na Tua palavra. Que o Senhor Jesus é a nossa vitória. Em nome dEle, nós oramos.